Todos nós conhecemos a imagem. Aquele domo branco, perfeito, contra um céu azul, o reflexo na água. O Taj Mahal. Exato. É talvez o cartão postal mais famoso do mundo, o grande símbolo do amor. Sim, mas essa imagem, de tão repetida, ela acabou escondendo a história de verdade. Hoje a nossa ideia é justamente essa: deixar o cartão postal de lado e tentar ouvir o que as paredes de mármore sussurram. E não é uma história sobre a construção de um monumento, né? Não. É sobre a materialização de um vazio. A história de um imperador que, ao perder seu centro, tentou dar uma forma ao silêncio. E essa mudança de perspectiva, olha, ela transforma tudo. A gente está acostumado a pensar nos grandes impérios em termos de poder, de conquista, De ambição. de ambição. Mas aqui, a maior obra de um dos impérios mais ricos da história não nasceu da sede de glória. Nasceu de uma dor devastadora. Então, para a gente entender essa perda, precisamos voltar. Precisamos entender o que existia antes. Me coloca nesse cenário. Como era o Império Mogol no auge de Shah Jahan? Imagine um império de uma riqueza quase mítica. Os mogóis governavam praticamente todo o subcontinente indiano. E não era só poder militar. Era um esplendor cultural, arquitetônico. E Shah Jahan era conhecido como o construtor, certo? Exatamente. Ele tinha uma paixão por arquitetura, por simetria, por jardins perfeitos. Ele comandava um mundo que parecia ordenado, sabe? Próspero e sob seu total controle. E bem no centro desse mundo ordenado estava a esposa dele, Mumtaz Mahal. O relacionamento dos dois parece ter sido algo bem fora do comum para a realeza da época. Completamente. A maioria dos casamentos reais eram alianças políticas. O de Shah Jahan e Mumtaz foi uma história de amor genuína. E ela não era só uma figura decorativa, pelo que sei. De jeito nenhum. Ela era a principal conselheira dele, a confidente. E o mais raro, ela participava ativamente do governo. Como assim? Ela viajava com ele em todas as campanhas militares, algo que pouquíssimas rainhas faziam. Ela tinha acesso ao selo imperial, o que dava a ela uma autoridade imensa. Nossa. Ela era, na prática, o poder por trás do trono. Ele governava um império, mas o equilíbrio dele pessoal e político dependia totalmente da presença dela. Ela era o eixo dele. Um eixo que sustentou o império por 19 anos. E então, em 1631, durante mais uma campanha militar, esse eixo se quebra. Da forma mais trágica possível. Eles estavam no Deccan e Mumtaz Mahal, com apenas 38 anos, morre ao dar à luz o 14º filho do casal. E para Shah Jahan foi um cataclismo. Total. O mundo dele não só desabou, ele perdeu o sentido, a cor, a forma. As descrições do luto dele são impressionantes, parecem até lenda, mas os registros históricos confirmam essa reação toda. Confirmam e em detalhes. O mais fascinante é que não é só uma figura de linguagem poética, sabe? A perda de cor foi literal. Literal. Sim. Os cronistas descrevem um homem que se trancou nos aposentos por mais de uma semana. Não via ninguém. E quando ele finalmente saiu, a corte inteira ficou em choque. O que eles viram? Um outro homem. O cabelo e a barba, antes negros, estavam completamente brancos. Puxa vida. Sua postura, antes de um imperador altivo, agora era curvada, como se ele carregasse um peso invisível. Ele abandonou as joias, as roupas coloridas, vestiu-se apenas de branco. A cor do luto. Exato. E o mais impactante, ele baniu a música da corte por 2 anos. 2 anos sem música. Silêncio absoluto. O império inteiro foi forçado a entrar no silêncio com ele. A dor dele se tornou uma política de Estado. Que coisa. É como se ele quisesse que o mundo lá fora refletisse o vazio que ele sentia por dentro. Exatamente. E é desse vazio que nasce a ideia do Taj Mahal não como uma celebração, mas como uma cicatriz. Uma cicatriz de mármore. A promessa que ele fez no leito de morte dela foi construir um túmulo que não tivesse comparação na Terra. Uma tentativa, sabe, desesperada de dar uma forma eterna
alguém que o tempo lhe roubou. E ele mobilizou todo o poder do Império para isso. A escala do projeto é difícil de imaginar até hoje. 20 mil homens? E não eram qualquer homens. Eram os melhores artesãos de todo o Império e de fora também. Mestres calígrafos da Pérsia, especialistas em pedras da Ásia Central. A logística devia ser uma loucura. Uma façanha. Mais de 1.000 elefantes foram usados só para transportar o mármore branco de Macrana, uma pedreira que ficava a mais de 400 quilômetros de distância. E não era só mármore, né? As decorações são... São quase 30 tipos de pedras preciosas e semi-preciosas. Lápis-lazuli do Afeganistão, turquesa do Tibete, jade da China. O Taj Mahal é quase um mapa do Império. Tem um detalhe que sempre me fascinou, que é a forma como o mármore parece mudar de cor durante o dia. Ah, sim. Isso foi planejado? É uma combinação, eu diria. O mármore de Macrana tem uma translucidez única, mas os arquitetos com certeza souberam usar isso posicionando o edifício para captar a luz de formas diferentes. E a interpretação poética que veio depois é... É o que mais emociona, a de que as cores refletem o estado de espírito dele. Exato. Ao amanhecer, o mármore tem um tom rosado, quase tímido, como uma memória suave. Ao meio-dia, é de um branco ofuscante, quase doloroso de olhar, como o luto cru. E ao entardecer? Ele se banha numa luz dourada, melancólica, e à noite, sob a lua, parece um fantasma de prata. É como se o próprio edifício respirasse a saudade de seu criador. É a arquitetura se tornando um poema sobre ausência. Perfeito, é isso. Então, depois de 2 décadas, a obra fica pronta. Uma visão de perfeição simétrica. Um tributo ao equilíbrio que ele tinha perdido para sempre. Mas a história ainda reserva um golpe final. É uma ironia cruel demais, né? É quase inacreditável. Conforme Shah Jahan envelhece, a guerra de sucessão entre os filhos explode. E o filho mais astuto e implacável, Aurangzeb, sai vitorioso. E o que ele faz com o pai é de uma frieza. Ele não o mata. Ele faz algo que, para um homem como Shah Jahan, talvez tenha sido pior. Ele o declara incapaz de governar e o aprisiona. E o aprisiona no Forte de Agra, Exatamente. que fica do outro lado do rio Yamuna, com uma vista direta, perfeita, para o Taj Mahal. Uma vista perfeita e inalcançável. Pelos últimos 8 anos de sua vida, Shah Jahan, o grande construtor, foi reduzido a um prisioneiro. Condenado a contemplar sua maior obra. Ele podia ver o túmulo do seu grande amor mudar de cor a cada hora do dia, mas nunca mais pôde tocá-lo. Foi uma tortura psicológica diária, silenciosa, implacável. Uma tortura que só acaba com a morte dele, em 1666. E, finalmente, ele é levado para ser enterrado ao lado de Mumtaz. A união que a vida separou, a morte concretiza. Mas, mesmo aí nesse final, tem um último segredo. Um detalhe que a maioria dos visitantes não percebe. Sim, e é o detalhe que amarra toda a história. O conceito central do Taj Mahal é a simetria. Uma simetria bilateral perfeita. Tudo tem um espelho, um contraponto. É um símbolo de harmonia, de ordem, do equilíbrio que ele associava a vida com ela. E o túmulo dela está posicionado exatamente no centro geométrico da câmara principal. Ela é o coração de toda essa perfeição. Mas quando o túmulo de Shah Jahan é colocado ao lado dela, essa simetria quebrada. é o único elemento assimétrico em todo lugar. Exatamente. O cenotáfio dele é maior e está deslocado do centro. É uma perturbação visual, sabe? Uma nota dissonante. É o lembrete final. É o lembrete final e silencioso de que, mesmo na morte ao lado dela, o equilíbrio perfeito que ele perdeu nunca pôde ser restaurado. A presença dele ali é a prova eterna da ruptura original. Nossa, e isso muda tudo. O mundo chama o Taj Mahal de monumento ao amor. Mas talvez seja mais preciso chamá-lo de monumento à dor da perda. Com certeza! Um lembrete de que até os homens mais poderosos são reduzidos a algo universal. Alguém que ama e perde. Não é só pedra e geometria. É o silêncio que foi transformado em forma. E a prova de que a maior obra de um império não nasceu do poder, mas do vazio.
E isso nos deixa como reflexão. Sim, Quando a gente olha para a beleza do Taj Mahal, a gente vê uma história de amor concluída. Mas Shah Jahan, da janela da sua prisão, ele via apenas a ausência dela, materializada em mármore. e talvez seja por isso que a obra ainda nos comove tanto. Eu acho que sim, porque ela não celebra a vitória ou a glória. Ela celebra o que resta quando tudo isso falha. E ela nos faz uma pergunta no fim das contas. Exato, ela nos pergunta o que nós construímos, não para sermos lembrados, mas para não nos esquecermos do que perdemos.